professores, tudo bem com vocês? Mais uma aula hoje de História, então preparados para estudar? Então vamos lá. Pega o seu livro aí e abre na página 10. O conteúdo que vocês vão estudar hoje está disponibilizado na página 10 até a página 13. Pronto, vamos lá? Então, o conteúdo aí, o título da história de vocês, do conteúdo aí do livro de história é A História Antes da Escrita. Isso mesmo. Então, o nosso conteúdo é pré-história. O termo pré significa algo que ocorreu antes. Então, pré-história corresponde ao período antes da história, ou seja, antes da escrita. Esse termo foi criado no século XIX por estudiosos europeus. Beleza? Então, vamos lá. A pré-história, pessoal, se vocês abrirem na página 11, vocês vão ter acesso ao que eu vou falar agora. Então, a pré-história ela é dividida em dois grandes períodos, que é a Idade da Pedra e a Idade dos Metais. A Idade da Pedra ela se divide em dois períodos, Paleolítico e Neolítico. Professor, o que é Paleolítico e Neolítico? Calma, o Paleolítico, pessoal, é o período ou Idade da Pedra Velha ou Pedra Lascada, como vocês muito conhecem. Então, teve início aí o surgimento da humanidade. Então, ele é marcado aí pelo surgimento da humanidade, que ocorreu há cerca aí de 8.000 anos antes de Cristo, AC. Então, quando vocês veem essa sigla aí, AC, em livros, seja de história ou outros livros que vocês têm acesso, então você já sabe que significa antes de Cristo. Então, o período paleolítico, se vocês vê aí, é mais abaixo no livro de vocês, tem uma linha do tempo aí, com todas as datas, anos que ocorreu, e abaixo tem aí falando sobre o Paleolítico, que está no quadrinho aí, isso aqui, certo? Então vamos lá. O período Paleolítico, pessoal, foi o período mais extenso da pré-história. Então, nesse período aí, foi marcado o quê? Foi a época em que os homens foi o início de tudo. Então, o homem foi o surgimento da humanidade. E aí, professores, chegaram e como é? Eles não sabiam como sobreviver, como se adaptar. E aí teve que eles saber lidar com tudo isso. Então, como foi que ocorreu tudo isso aí? Então, o homem, ele começou a viver em pequenos bandos e ajuntavam uns aos outros em cavernas para obter também, saía para obter alimentos. E como era, professora, que eles sobreviviam? Através da pesca, da caça e também de colheita de frutos e raízes e também ovos que eles achavam. Eles se abrigavam nas cavernas. Então, nesse período aí foi aonde o homem ele teve aí o domínio do fogo. Foi aonde o homem descobriu o fogo. Então, ele lá, não sei se vocês já viram, né, falando que um pauzinho no outro aí e tal, e descobriu o fogo. Então, para ele foi uma descoberta muito grande, né, muito bacana mesmo aí esse descobrimento do fogo aí nessa época. E aí, como é que eles faziam como eles não tinham ainda domínio de nada, e aí, então esse descobrimento do fogo para eles facilitou muito para eles ter o domínio ali de se proteger dos animais. Então eles viviam em caverna, não tinha porta, então eles estavam em lugares aí correndo risco. Então vamos lá, eles faziam lá suas fogueirinhas e quando os animais se aproximavam, acabavam se afastando por conta do fogo. Então o fogo era usado justamente para proteção dos animais e se proteger de animais. O homem ele foi começando também a fazer alguns instrumentos. Esses instrumentos, princípio de osso, de madeira e depois veio de lascas e pedras, enfim. Fabricavam os machados, as facas, os instrumentos pontagudos, certo? Então foi esse período aí do Paleolítico. Como eles viviam em cavernas e eles eram chamados de nômades. Professor, o que é nômades? São pessoas que vivem em um lugar, um dia estão em um lugar, outro dia estão em outro, ou seja, eles não tinham um lugar certo para viver. E como eles viviam de um lugar para outros, para se comunicar um com o outro, eles também usavam os rabiscos nas pedras das cavernas. Que aí, por onde eles passavam, eles deixavam rastros deles, ou seja, rastros humanos. E aí que nós chamamos hoje de pinturas rupestres. São as pinturas, as nossas belíssimas aí que a gente vê nos livros de história e outros livros, as pinturas rupestres deixadas por esses homens no tempo do Paleolítico na história, na pré-história, certo? Então, vindo para o Neolítico, pessoal. O Neolítico,
que aí foi um período aí onde ocorreu aí chamado, significa Pedra Nova, certo? Ou a Idade da Pedra Polida. Ela ocorreu aí de 8.000 antes de Cristo até 5.000 antes de Cristo, certo? Então, foi nesse período aí, o período paleolítico. Se vocês abrirem na página 12, vocês vão ter acesso a esse conteúdo aí falando sobre o paleolítico. O período paleolítico, ele é marcado pelo domínio de técnicas agrícolas. Então, no período aí do Neolítico, teve aí uma grande modificação climática. Então, o homem já estava começando a se adaptar mais, então ele foi descobrindo o domínio dessas técnicas agrícolas. E ele começou a produzir, né, trabalhar na agricultura, como eles precisavam se deslocar. Aí eles começaram o quê? Eles começaram a viver em pequenos grupos em um lugar só. Então, eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários, ou seja, eles tiveram já as primeiras moradias físicas em pequenos povoados. Eles começaram já a fazer os seus grupos ali morando em povoados. E ali eles começaram a desenvolver a agricultura e também a criação de animais. E também eles desenvolveram instrumentos mais fortes, resistentes para suas caças, para suas pescas e também para eles se defender dos animais, como foices, machados, enxadas e mesmo arado, certo? Então, porém, ainda era com o que eles tinham: ossos, pedras, nada além do que eles não conheciam. Só que aí, passando do período neolítico, entrou aí na Idade dos Metais. O que é a Idade dos Metais? A Idade dos Metais é a última fase da pré-história, ou seja, foi aí onde eles tiveram o domínio total da metalúrgica. Foi aonde eles começaram a descobrir elementos para produzir seus instrumentos. O primeiro foi o cobre, o segundo foi o bronze e o terceiro, por último, foi o ferro. Então, o homem ele teve esses elementos, ele descobriu que com isso aí eles podiam fazer outros instrumentos para eles, como armas, por exemplo, mais resistentes. E foi aí que o homem começou a se evoluir cada vez mais. E aí finda o período pré-histórico, certo? Aí entra na história, que é onde entra o início da escrita. Professora, mas se é pré-história, já tem. Peraí, não confundam pré-história com história. O pessoal que vivia na pré-história, eles só não dominava a escrita, mas eles têm uma história sim. É tanto que a gente está conhecendo agora como eles viviam, como é que eles se falavam com o outro, como era a forma que eles lidavam, certo? Então, eles têm sim uma história. A única coisa que eles não tinham era o domínio da escrita, certo, pessoal? Beleza? Então, aqui foi somente um resumo do que vocês vão estudar hoje na nossa aula. Vou deixar disponível para vocês aqui um vídeo falando completo sobre a pré-história. Então, é um assunto bem legal, massa, o vídeo com o professor, legal mesmo. Então, vocês vão ter acesso a esse vídeo e, em seguida, vocês vão ler também o material que está disponível no livro de vocês, que é um material excelente para vocês melhorar a compreensão de vocês sobre esse assunto. Ao vocês ter acesso ao vídeo e ter acesso a esse material do livro de vocês, que vai da página 10 até a página 13, vocês vão acessar um link que eu vou deixar aqui abaixo, que vocês vão preencher para mim. Vocês vão responder um quiz. Professor, o que é o quiz? É um questionário que vocês vão responder no celular mesmo de vocês. Só que eu também quero que vocês reescrevam essas perguntas no caderno de vocês, para quando a gente voltar às aulas, vocês terem todo o material no caderno de vocês, para sim poder estudar e realizar as avaliações, que se Deus quiser vai ser logo, logo, certo, pessoal? Então fica aí na casinha de vocês rezando, pedindo a Papai do Céu para tudo isso passar e a gente voltar à nossa rotina normal na sala de aula. Então, vejam só, como é que vai funcionar esse quiz? Vocês vão entrar no link que eu vou deixar disponível aqui, vocês vão acessar. Quando vocês clicar, vai descer, vocês vão para uma página na internet, onde lá vai estar o quiz. As perguntas são 10 questões, então vocês vão clicar lá, iniciar. Então, cada pergunta vocês vão clicando e respondendo. Ao finalizar as 10 questões, vocês clicam em entregar,
que vai ser entregue. Ao vocês entregar, vocês vão tirar um print para mim, vocês vão me enviar a devolutiva. Para quê? Para que eu possa ver que vocês realmente terminaram a atividade. E vocês também vão ganhar um certificado lá com total de acertos. Olha que legal! Massa, né, essa atividade? Então, veja só. Então, é somente isso. Então, vocês vão responder, vão me devolver a atividade respondida e vão reescrever no caderno. E olha só, essa aula não vai ter vídeo de correção. Por quê? Porque quando vocês colocar lá, entregar a atividade vai ser entregue e ao mesmo tempo ela já vai mostrar para vocês as respostas de cada questão. Então, aquela questão que você errou vai estar lá e você vai simplesmente corrigir em seu caderno. Então, se você marcou, digamos, a letra A e lá a resposta é a letra C, você vai lá em seu caderno e marca a letra C. E assim por diante, as 10 questões. Pessoal, essa foi a nossa aula, foi simplesmente um resumo do que vocês vão estudar. Espero que vocês tenham acesso a esse material, estude, compreendam o assunto e bons estudos. Tchau!